Pessoal, boa tarde. Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o Cristiano. Aqui a gente vai dar andamento, a gente vai começar a resolução da prova de Engenheiro de Produção Júnior de 2012 da Petrobras. Isso aí é para quem vai fazer concurso recente para Transpetro ou Petrobras, então vai ter uma ideia do que vai ser cobrado. Então, sem nem mais nem longas, vamos para dar início à resolução da prova. Aqui a gente vai estar resolvendo umas 4 a 5 perguntas para não se prolongar muito. Então vamos lá. Questão 21, a respeito de gerenciamento de projeto. Existem coleções de programas e projetos que satisfazem metas ou objetivos de negócio específicos, englobando também a comparação do projeto real ou potencial. Então vamos lá. Um aspecto do planejamento conhecido como... Aqui a gente fala, como ele fala, de comparação do projeto real ou potencial. Tá. Vamos às opções. Comunicação. O que é uma comunicação? Comunicação é uma transmissão de mensagem de uma pessoa entre pessoas, entre uma ou duas. Ou seja, a é uma questão errada. Programa. Programa, eu tenho uma definição de programa que é o quê? Um conjunto de tarefas a serem executadas. Ou seja, a questão é uma comparação de projeto real potencial. E esse aqui é um conjunto de tarefas. Projetos. Projetos é tudo que tem um início, um meio e um fim. São tarefas com datas já planejadas. Ou seja, também não é um projeto. E aqui a gente vai ver o que são stakeholders. Stakeholders é uma palavra muito usual em gerenciamento de projetos, que são os interessados. Interessados, acho que é um termo bem aproximado de stakeholders. Um exemplo que eu dou é se vão fazer, por exemplo, um mercado próximo à sua casa. Então, quem seriam os stakeholders que esse projeto ficasse pronto? Ficariam os fornecedores, as pessoas que vão fazer o mercado, os donos do mercado e também os consumidores. Então, stakeholders são todas as pessoas interessadas com a concretização do projeto. E por último é o portfólio. O que é um portfólio? Portfólio é uma coleção de projetos executados por uma pessoa. Ou seja, como se fosse um currículo. Então, como a gente está fazendo uma comparação de projeto real ou potencial, a melhor alternativa que se encaixa é portfólios. Isso aí. Então, respondido pergunta 1, bora para a próxima. Um ponto fraco do processo de avaliação de desempenho é quando se fala em avaliação de desempenho, uma coisa que eu vejo é como se fosse medir a eficiência de uma pessoa. Acho que é um dos termos. Acho que isso é o que vai ficar mais legal no gerenciamento de projetos. Então vamos lá. O que não é legal? Qual que é o ponto fraco do processo de avaliação de desempenho? Avaliação crítica do desempenho passado? O que seria avaliação crítica do desempenho passado? Mês passado uma máquina conseguiu de eficiência fazer 100 peças em um mês e esse mês a gente conseguiu fazer 50 peças. Então deve-se ter uma avaliação crítica por que esse desempenho está ruim. Então é uma coisa que deve-se ter. Noção da avaliação de forma de melhor produtividade. Eu acho que isso, melhorar a produtividade, é a palavra-chave para avaliação de desempenho. Então, essas daqui são coisas boas, não é um ponto fraco. Percepção de recompensa ou punição por desempenho passado. O que seria? O que seria isso? Seria uma pessoa, vamos botar um exemplo. Mês passado foi muito bom ou muito ruim e esse mês eu não posso ser punido ou posso ser recompensado por causa da minha queda ou meu aumento de desempenho. Então essa seria uma percepção errônea. Ou seja, essa seria
o ponto fraco do desempenho da avaliação de desempenho. É um indivíduo tem uma percepção de que ele está acima da média. Então, vamos só continuando para a gente saber o que são as outras definições. São conhecimento entre as pessoas que gere aconselhamentos. Ou seja, são... O que seria? Ter um feedback do que se está executando. E se essa avaliação, se esse desempenho, se esses conselhos estão realmente servindo. Julgamento do desempenho para fundamentar ações da empresa. Isso daqui também é uma coisa muito usual em avaliação de desempenho. Por exemplo, a eficiência de uma fábrica. Se ela tá em 100% e a sua demanda, a eficiência da fábrica está em 100% e a sua demanda continua aumentando, vai ter provavelmente uma falta de entrega na demanda. Ou seja, é preciso então comprar maquinários ou aumentar um turno. Seria um exemplo de ações de uma empresa por julgamento de avaliação de desempenho. Então, respondido, questão C, vamos indo para a próxima. Essa daqui fala a respeito de custo e de ponto de equilíbrio. Então vamos lá. O custo total de uma empresa para produzir a mercadoria A é de R$800 mil, sabendo que sua função custo C é dada por um valor fixo. Esse aqui é o custo fixo, então, de R$150 mil, acrescido de R$4 por cada unidade produzida. Seu preço médio de venda da mercadoria é R$6 a unidade. Qual a quantidade de equilíbrio? A pergunta então é o quê? Qual o ponto de equilíbrio da empresa e com esse custo, com esse valor, qual a quantidade que ela consegue efetivamente produzir? Então vamos lá, essa é uma questão bem simples, ela é bem teórica e muito simples de ser feita. Então vamos lá, primeiramente, custo total. O custo total da empresa vai ser o quê? R$800 mil. Deixa eu ver. Vou dar uma ajeitadinha. R$800. Ok, custo total. O custo fixo para se produzir essas peças são o quê? R$150 mil. Custo fixo é um custo que você vai ter independente se produz ou não. Exemplo, aluguel, energia, despesas como financiamento, etc. E aqui a gente tem também um acréscimo de R$4 por cada unidade produzida. Isso daqui é custo médio unitário. Ou seja, cada unidade que vai se produzir vai custar R$4. E o preço de venda médio, por último, que a gente tem de R$6. Então, vamos lá. Para buscar o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio para uma empresa é uma quantidade que essa empresa consegue produzir, a quantidade de peças ou produtos que essa empresa vai produzir sem ela ter lucro. Então, ou seja, ela produz 100 peças, ela vai pagar apenas o custo fixo. Então aqui, a gente tem que ver qual que é o lucro por unidade. O lucro unitário é igual a o preço de venda menos o custo médio unitário. Então o lucro unitário é de R$2. O ponto de equilíbrio vai ser o quê? Quantas peças que eu preciso vender para pagar o meu
custo fixo. Então vai ser esses 150 mil dividido por 2. Vai dar 75 mil. 75 mil peças. Agora, o que eles querem saber? Quantas unidades essa empresa consegue produzir. Então vamos lá. A quantidade que essa empresa consegue produzir seria o quê? O custo total menos o custo fixo. É 800 menos 150. E isso daí dividido, esse valor dividido pelo custo médio unitário. Ok? Então ficaria uma quantidade de 162.500 peças. Então, ponto de equilíbrio 75 mil e a quantidade que essa empresa conseguiria produzir seria 162.500 peças. Então, vamos lá. A resposta para essa pergunta seria a letra E. Ok, pessoal, então eu vou encerrando esse vídeo aí. Se gostou, dê seu like. Se não gostou, dê seu dislike. Comente aí o que podemos cada vez melhorar no canal. Eu tô junto com vocês aí nessa luta para passar no concurso. Qualquer coisa com dicas, estamos aí abertos. Comente aí e vamos lá. Logo eu vou postar os demais vídeos com as demais perguntas respondidas. Valeu, falou e até!